Josué 13. As terras ainda não conquistadas. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos gesuritas. Essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos gebalitas, e na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos: as terras das tribos a leste do Jordão. As tribos de Rubem e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibom, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os gesuritas e os maacatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo. Mas os gesuritas e os maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus o Senhor como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. As terras da tribo de Rubem. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Rubem, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibom, Bamote Baal,
Bet-Baal-meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Quiriataim, Sibma e Zerete-Saar, no monte do vale. Também Bet-peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Rubem era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Rubem para serem propriedade delas. As terras da tribo de Gade. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá-Mispa e Betonim e de Maanaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade delas. As terras da tribo de Manassés do leste. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Maanaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão, mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles.